E as expectativas para o encontro, claro, são enormes, mas a perspectiva de um fim do conflito ainda é distante, porque Moscou e Kiev não cedem em nada. Por um lado, Vladimir Putin insiste que a solução considere as causas que levaram ao conflito, como o desejo da Ucrânia de aderir à OTAN, aliança militar que Moscou considera uma ameaça existencial. A Rússia também pede que a Ucrânia ceda 4 regiões do sul e do leste, que controla parcialmente, além da península da Crimeia, anexada lá em 2014. O Kremlin também quer a suspensão das sanções internacionais que enfrenta e que a Ucrânia vire um estado neutro, desmilitarizado. Nas negociações entre maio e julho, autoridades russas também apresentaram exigências para o fim da lei marcial na Ucrânia e a organização de eleições presidenciais. Já a Ucrânia afirma que as exigências russas são inaceitáveis. Volodymyr Zelensky nega ceder territórios a Moscou. Oficialmente, a Ucrânia exige a retirada completa das tropas russas. Kiev também teme que uma redução do exército ou fim do fornecimento de armas ocidentais deixe o país indefeso, caso a Rússia decida fazer uma nova invasão. O governo também pressiona para que aliados europeus e americanos ofereçam garantias de segurança e insiste em aderir à OTAN, apesar de Washington descartar essa possibilidade. Como alternativa, a Ucrânia considera com os europeus a criação de um contingente militar no país. Bom, quem chega para fazer uma análise de tudo isso é a Giovana Branco, doutoranda de Ciência Política da USP e pesquisadora de política russa. Seja muito bem-vinda, Giovana. Obrigada, Kelly. Boa tarde a todos. Boa tarde para você também. Giovana, você que inclusive recentemente esteve na Rússia, conviveu ali todo naquele ambiente, o que a gente pode esperar dessa reunião? Essa reunião, Kelly, é realmente histórica por uma série de questões, mas eu diria que a gente pode esperar muito pouco, pelo menos a princípio, sobre um acordo de paz ou uma negociação sobre uma paz mais duradoura na Ucrânia. Ainda assim, ela é histórica porque mostra, primeiro, esse encontro presidencial bastante aguardado, primeira vez ali que o Putin, vai se propor também a falar sobre o conflito na Ucrânia com o presidente dos Estados Unidos de uma forma presencial no Alasca, e a gente está ali fazendo uma comparação dessa reunião muito com o que foi, por exemplo, a Conferência de Yalta em 1945, e por isso que a Ucrânia está tão temerosa atualmente. A gente tem sim uma possibilidade de uma reunião entre grandes potências decidir o futuro dos demais países no mundo, e a Ucrânia aqui é o principal alvo dessas negociações sem participar diretamente. Eu acho muito pouco provável que um acordo de paz de fato surja nessa reunião, já que a gente, de novo, não tem a participação do principal ator ali, mas ainda assim é uma reunião bastante importante, justamente porque coloca outras questões de segurança internacional na pauta. Giovana, e também a gente sabe como tanto Donald Trump e Putin são duros na negociação, na hora de negociar, né? Mas dependendo do que acontecer ali, você acredita que pode haver um aumento de tensão entre Rússia e Estados Unidos? É possível sim, A gente tem visto realmente uma situação de bastante respeito entre os dois presidentes quando eles tocam nesses assuntos. A princípio, eles terem, pelo menos têm o objetivo de alcançar um objetivo comum nessa reunião. Mas, óbvio, qualquer tipo de reunião inclui a possibilidade de que não seja chegado a um acordo. Então, pode ser que a gente veja um aumento dessas tensões. O Trump já fez uma série de ameaças de que precisava resolver logo esse conflito, senão a Rússia poderia sofrer mais sanções. É óbvio que isso pode sim acontecer, na medida em que a Rússia tem uma série de exigências sobre este atual conflito na Ucrânia que são bastante longe daquilo que a Ucrânia entende como uma realidade possível. E a Ucrânia já deixou muito claro que está ali contando com os Estados Unidos basicamente para ser o seu representante no atual momento. Pode sim ser que a gente tenha ali uma briga de egos, na medida em que temos duas lideranças fortes, justamente defendendo ali posições contrárias nesse momento. Giovana, o ministro das Relações Exteriores da Rússia disse que o país não vai fazer suposições sobre o resultado da cúpula. Segundo Sergei Lavrov, Moscou nunca faz previsões. O chanceler também afirmou que a posição russa é clara
e inequívoca, ou seja, nenhum dos lados cede nada até aqui, né? Então veja como realmente a situação é complicada. De qualquer forma, como você avalia? Obviamente, as duas partes ali, o Trump e o Putin, sabem, né, que a situação é complicada, que pode nem ter um cessar-fogo. Mas como você avalia, apesar desse cenário, acontecer esse encontro presencial? Ele é um passo a mais de tudo aquilo que a gente tem visto. A gente já falou aqui em outros encontros sobre, por exemplo, aquelas reuniões que aconteceram na Turquia, justamente para discutir o conflito na Ucrânia. Naquele momento, eram reuniões de diplomatas, realmente ali colocando na mesa, mantendo algum tipo de contato. Eram reuniões importantes também. Mas esse momento que a gente vê hoje é algo além de tudo isso. Primeiro, porque é uma reunião presidencial, e isso já dá ao aspecto da reunião algo muito mais importante. Os tomadores de decisão estão presentes. Então, embora eu ache pouco provável que um acordo de cessar-fogo seja atingido, ele poderia acontecer, na medida em que, de novo, os principais tomadores de decisão estão ali presentes no momento da negociação. Segundo, é uma reunião muito importante porque deixa muito claro o quanto que a Rússia não vai negociar diretamente com a Ucrânia, muito provavelmente. Desde o início do conflito, Putin vem dizendo, né, que ele só vai negociar com grandes potências. A gente está vendo aqui uma mudança na política internacional, então. Não são os atores diretamente envolvidos que importam, mas sim aqueles que têm poder. E nesse momento os Estados Unidos estão ali como representantes da Ucrânia, queira a Ucrânia ou não. Então é uma reunião bastante histórica nesse sentido. Pode sim sair muita coisa dali. Talvez não sobre a Ucrânia, mas talvez sobre outros acordos de segurança internacional. Falando ainda em poder, né, nesse sentido, você acredita que essa reunião também é uma demonstração de força e poder desses dois presidentes, inclusive para os seus eleitores, ou seja, para o ambiente interno ali de cada país? Com certeza. Isso é um evento muito importante para a legitimidade, para a construção de consensos internos. Pelo lado dos Estados Unidos, é importante para o Trump, já que ele vem fazendo uma promessa desde a sua campanha, né, de que ele seria o maior promotor da paz na Ucrânia, embora a gente já viu que isso foi uma grande catástrofe em relação ao seu discurso político, já que ele prometia a paz em apenas um dia, o que obviamente não aconteceu. Então a gente vê ali um reforço do Trump nessa imagem. Uma pessoa que realmente se coloca ali como um mediador possível, embora os Estados Unidos claramente não sejam um bom mediador neste conflito. E por outro lado tem o Putin, que também se beneficia do conflito armado, mas ele também se beneficia dessa imagem de uma liderança forte, de alguém que está ali frente a frente com uma das maiores potências do mundo, os Estados Unidos, negociando de igual. E isso é importante para o Putin, para a sua legitimidade interna também. Pois é, e olha, numa outra frente, Vladimir Putin deve sugerir a Trump um novo acordo de controle de armas nucleares para substituir o atual, que termina em fevereiro já do ano que vem. Durante o conflito na Ucrânia, Putin fez ameaças sobre o uso de mísseis nucleares e alertou que entrar em um confronto direto com a Rússia poderia sim levar a Terceira Guerra Mundial. Rússia e Estados Unidos têm os maiores arsenais de armas nucleares do mundo. A gente lembra aqui, hein? Atualmente, o único controle de armas nucleares entre os dois países é o novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas, que deve expirar, então, já em fevereiro. A gente reforça. No mês passado, Trump demonstrou interesse em manter os limites estabelecidos no tratado. Segundo ele, esse é um acordo que ninguém quer que expire. Já Putin afirmou que as discussões visam criar condições de paz de longo prazo no mundo como um todo. E existem esforços para chegar a acordos de interesse de todas as partes envolvidas. Qual que é a sua análise sobre esse ponto, Giovana? A gente vê realmente um aumento de tensão entre esses dois líderes na medida em que esse acordo sobre armas estratégicas está muito perto de acabar. Esses acordos são extremamente importantes no atual cenário internacional, porque regulam a atividade militar das grandes potências. A gente tem pouquíssimas regulações militares no mundo, e essa é uma delas e é extremamente importante, já que a gente está falando dos principais países nuclearizados do mundo. Lembrando que hoje a Rússia tem o maior arsenal entre todos os países, e é importante, mesmo para a Rússia, realmente definir quais são os limites dessa corrida armamentista. Nenhum dos lados quer um retorno
retorno ao que a gente viu na Guerra Fria de uma corrida armada. Isso é muito bom para suas economias, mas por outro lado deixa o mundo cada vez mais inseguro. E essas ameaças que a gente vê a todo momento, desde o início do conflito na Ucrânia, apenas reforçam esse atual cenário, que os países eles brincam com esses limites, mas eles compreendem que existe um limite. E esse limite precisa ser reforçado agora com um novo acordo. E eu imagino que nesta reunião que a gente vai ver hoje, este seja um dos principais pontos a ser tratado. A Ucrânia, óbvio, ela aparece como um assunto ali potencial muito importante para as partes, mas realmente, quando a gente fala de relações bilaterais entre Rússia e Estados Unidos, a questão nuclear é mais importante ainda, já que elas estão sim preocupadas com o aumento dessa disseminação nuclear no mundo. E olha, eu não sei quantas vezes a gente mencionou aqui no Conexão, durante esse tempo de guerra entre Rússia e Ucrânia, as ameaças por parte da Rússia sobre o uso, né, o possível uso desse tipo de armamento, que ninguém sabe o que pode acontecer, obviamente, se essas armas forem, de fato, usadas no contexto agora dessas guerras atuais. Então, eu acho que realmente é um ponto, porque o mundo se sente inseguro, né? Deixa de ser uma guerra pontual, obviamente que a gente sente, né, existem vidas ali que são perdidas, mas a gente não sabe até onde isso pode escalar. Exato. Quando a gente fala de conflitos nucleares, realmente passa do nosso imaginário. A nossa única experiência com essas armas foi realmente no contexto da Segunda Guerra Mundial e já foi uma experiência tão apocalíptica, tão brutal, que serviu realmente como um exemplo de que armas nucleares foram criadas para nunca serem utilizadas. Elas têm um propósito estratégico, elas têm sim um propósito de segurança, apesar dessa aparente irracionalidade, né, de você se armar para trazer mais paz, mas ainda assim existe um limite. E os países atualmente já passaram desse limite há muito tempo, né? Não tem mais por que ter tantas ogivas nucleares assim. Isso não vai garantir mais segurança para os países. Muito pelo contrário, a gente está vendo um aumento da insegurança. E essas armas estratégicas, que são as que são reguladas atualmente, elas também têm um papel importante, porque quando o Putin ou o Trump ou qualquer outro país faz uma ameaça nuclear, no fundo é dessas armas que a gente está falando, dessas armas nucleares de pequeno porte, que hipoteticamente poderiam ser utilizadas de uma forma pontual em conflitos armados. A gente, de novo, não sabe quais seriam as consequências desse uso, isso nunca foi testado em algum campo de batalha, mas dá para imaginar que isso seria realmente um outro cenário de guerra, um cenário que a gente nunca teve atualmente até agora e a gente espera que a gente nunca veja de fato acontecer. Ah, com certeza. Agora, Giovana, tropas ucranianas conseguiram estabilizar o campo de batalha numa área do leste do país, onde forças russas fizeram um avanço repentino esta semana. O governo regional afirmou que pequenos grupos de infantaria russa avançaram cerca de 10 quilômetros em direção à principal linha defensiva perto da cidade de Dobropilha, aumentando os temores de um possível controle de cidades importantes. O objetivo das tropas russas com o avanço era pressionar Kiev abrir mão de territórios. Os militares de Kiev, que diminuíram a escala do ataque russo, enviaram forças extras para a área e, segundo os comandantes, a linha de frente está se mantendo firme. Veja, então, como a Ucrânia segue, pelo menos, anunciando esses anúncios de resistência, e isso deve muito ao apoio norte-americano e ao apoio ocidental, né? Exato. Hoje, a grande defesa ucraniana depende desse apoio externo. Já ficou muito claro que sozinha a Ucrânia não conseguiria, de fato, manter essa linha de defesa. E por que anunciar essas pausas no conflito é tão importante para a Ucrânia? Para mostrar justamente que essa linha de defensiva que corta o país de norte a sul se mantém apesar dos esforços russos. É também preciso dizer que a Rússia tem sido bastante estratégica nesses movimentos. Todo momento em que chega mais próximo de uma negociação, de uma conversa importante, a Rússia tem realizado alguns ataques que realmente mobilizam essas fronteiras e faz com que a Rússia entre ainda mais no território ucraniano. Isso, para um cenário de barganha, de negociação, é muito importante, já que a Rússia entra na mesa de negociação muito mais forte. Então, é claro que a gente tem visto ali uma tentativa da Ucrânia de frear os avanços da Rússia, mas realmente, no longo prazo, a gente vê isso muito pouco provável acontecer, já que a Ucrânia também tem tido algumas dificuldades de garantir esse apoio externo no longo prazo.
Pois é, vamos falar do outro lado, então. O presidente da Rússia elogiou as tropas norte-coreanas enviadas para ajudar na guerra na Ucrânia. Numa carta enviada ao líder Kim Jong-un, Putin relembrou os laços de amizade e ajuda mútua entre os dois países. O presidente russo afirmou que isso foi plenamente demonstrado com a participação heróica dos soldados da Coreia do Norte na libertação do território da região de Kursk. Horas depois, a agência estatal norte-coreana publicou a resposta de Kim Jong-un. O líder norte-coreano chamou a relação entre os países de a camaradagem mais estável e uma parceria estratégica integral. Como é que você vê essa parceria, né, que começou sendo um pouco camuflada lá atrás, sem tanta divulgação exatamente do que estava acontecendo? Depois veio a público, que não teve como negar, né? Obviamente, soldados norte-coreanos foram capturados em território da Ucrânia, enfim. E agora é assumida, assim, de uma forma totalmente aberta. Essa parceria entre a Rússia e a Coreia do Norte é um exemplo bastante interessante de um movimento que a gente tem observado na política internacional, sobretudo por parte da Rússia aqui. Quando a gente falava da Rússia, por exemplo, em 2014, com a anexação da Crimeia, a gente ainda via um país muito voltado ao Ocidente, ou pelo menos, né, apesar dos conflitos, das tensões, um país que mantinha esse olhar voltado para a Europa. Agora, no atual conflito na Ucrânia, a gente vê um movimento oposto da Rússia, um movimento realmente olhando para o leste, olhando para outras possibilidades de parcerias. E aí, isso se confronta, sobretudo, com a atual postura internacional dos países ocidentais que falam, olha, a Rússia está isolada. Isso é um exemplo de que a Rússia não está isolada, de que ela tem uma série de outras parcerias no mundo que são realmente aqueles países que foram deixados de lado pelo Ocidente. Países vistos ali como estados pária, por exemplo, né? A gente está falando ali, nesse caso, na Coreia do Norte, mas eu também poderia falar do Irã e da própria China. Então, a gente vê um movimento de países que foram ali deixados às margens desse sistema internacional ocidental se mobilizando de uma nova forma. E agora, cada vez mais, ganhando mais força para colocar os seus interesses na mesa. É um movimento bastante interessante esse que a gente tem visto, mas eu não diria que seria um movimento voltado para a paz, muito pelo contrário, já que as tensões levantadas por esses países realmente tendem ao conflito armado no longo prazo, sobretudo com os países da Europa e os Estados Unidos. Se não é um movimento voltado para a paz, entre esses países que você citou, Coreia do Norte, Irã e China, quais deles pesam mais no sentido de apoiar de forma intensa a Rússia? Bom, atualmente a gente tem um cenário em que a Coreia do Norte participa ativamente enviando soldados para a Rússia, o Irã também participa ativamente, sobretudo na produção de drones, que têm sido muito importantes nos ataques estratégicos, e a China tem tido uma participação política, sobretudo. A gente não tem comprovação de nenhum tipo de apoio militar que a China tem dado para a Rússia. Caso isso viesse a acontecer, seria realmente uma mudança muito grande nessa balança de poder no conflito na Ucrânia. Aí sim a Rússia teria muito mais chances de concluir esse conflito rapidamente. Até agora a gente tem visto um posicionamento mais neutro, mais afastado da China, que não é necessariamente um posicionamento que a gente não sabe qual é o lado escolhido. A China tem sido, sim, talvez o principal ator para definir o futuro desse conflito, porque ela também proporciona para a Rússia uma saída muito importante em termos econômicos. Então, além desse apoio político em várias instâncias internacionais, a China também se colocou como principal mercado consumidor da Rússia no atual momento. Giovana, o presidente sul-coreano anunciou o fim de algumas atividades militares ao longo da fronteira com a Coreia do Norte. Num discurso para marcar os 80 anos da libertação da Coreia do domínio colonial japonês, Lee Jae-myung disse que vai restaurar o chamado Acordo Militar Abrangente, uma medida de redução das tensões que interrompeu algumas atividades militares na fronteira entre as Coreias. O pacto foi assinado numa cúpula intercoreana lá em 2018, mas
fracassou pelo aumento das tensões entre os dois países. Desde que assumiu o cargo, o presidente sul-coreano tem anunciado medidas para tentar uma aproximação com Pyongyang, incluindo a interrupção do lançamento de balões e a retirada de alto-falantes na fronteira com a propaganda anti-Coreia do Norte. Nas últimas semanas, autoridades norte-coreanas de alto escalão têm rejeitado uma possível retomada no contato com o Sul. Então, é uma situação muito tensa também, porque a gente sabe que o Sul é mais alinhado com os Estados Unidos. Então, ali a situação, infelizmente, a gente não vê uma calmaria, sempre escalando um pouco a tensão, né? Exato, a gente estava falando bastante hoje, mais cedo, sobre essas comparações que a gente tem com o atual momento em relação à Guerra Fria, e a guerra nas Coreias é realmente talvez o principal exemplo que a gente tem desse confronto de dois lados. É bastante interessante que o presidente sul-coreano tenha tentado, ao menos, diminuir as tensões com a Coreia do Norte, sobretudo nesse momento em que a Coreia do Norte vem demonstrando, né, força militar na participação ucraniana. Mas realmente não quer dizer que a gente esteja mais perto de um cenário melhor, pacífico. É realmente uma pausa num conflito que já dura décadas e que provavelmente pode sim se acirrar na medida em que a gente tem Estados Unidos e Rússia se colocando como opostos, né, como forças opostas no atual cenário internacional. Agora, a gente tem também um cenário em que Trump e Putin cada vez mais são próximos, são aliados. Então a gente pode ver que talvez a gente tenha uma pausa nessas tensões geopolíticas no mundo nos próximos anos, mas não necessariamente um cenário em que acordos de paz sejam atingidos. Vamos seguir acompanhando, estamos na expectativa por essa reunião entre o Trump e o Putin. Imagino que todos, né, que acompanhem esse cenário internacional, geopolítica, e a gente, claro, vai seguir sempre aqui acompanhando e trazendo as informações. Giovana, muito bom ter você comigo, viu? Uma boa tarde para você, um ótimo fim de semana. Obrigada, Kelly. Boa tarde a todos. Boa tarde.